Olá, amados. Meu nome é Eric, sou líder do Ministério Filhos do Amado e vamos começar com um estudo a respeito de dízimos, ofertas e primícias. É um estudo um pouco polêmico, né? Porque, infelizmente, muitos ensinam de uma forma errada e nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, líderes se aproveitando de uma ordenança bíblica. Então, por causa de decepções e frustrações, pessoas elas param de cumprir propósitos e princípios bíblicos. Então, eu queria que você me acompanhasse e você tirasse suas dúvidas, né? Um estudo que eu procurei, né, fazer de uma forma bem minuciosa para entender que o dízimo ele não veio da lei, ele veio antes da lei. Dízimos e ofertas, né, vieram antes da lei e também existe no Novo Testamento. Inclusive Jesus, ele menciona. Então eu quero tirar suas dúvidas aqui, tá bom? Vamos lá. As ofertas surgiram através de Abel e Caim. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Que está escrito assim: e aconteceu ao cabo de dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Entendendo que quando Deus ele vê, quando nós contribuímos, né, com nossas ofertas, ele vê o nosso coração. Então, vamos lá, dando continuidade, né? Os dízimos surgiram através de Abraão, em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui você vê que antes da lei, antes de existir Moisés, Abraão, ele cumpriu, né, uma direção determinada por Deus. Logo após que ele veio e venceu uma guerra de 5 reis, ele foi até ali, e ali ainda houve uma situação, né? Porque o sumo sacerdote Melquisedeque foi reconhecido como servo de Deus, e ali ceiaram, confirmando uma aliança. Então, e essa atitude de dizimar se tornou hábito em vários povos como forma de gratidão por causa da colheita. Ali podemos ver que, além de Abraão reconhecer o sumo sacerdote Melquisedeque como um servo de Deus, o sumo sacerdote ele preparou uma ceia, trouxe pão e vinho para selar aquela aliança. Vamos lá. Depois de alguns anos, Deus ordenou a Moisés que orientasse ao povo como deveria fazer a respeito de dízimos, ofertas e primícias. Abra sua Bíblia em Números, no capítulo 18, do versículo 25 ao 29. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também
falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu dele vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que recebereis dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, e a sua santa parte. Então você vê aqui que bem depois veio Moisés e, direcionado por Deus, né, foi orientado como era determinado, direcionado a questão das ofertas dos dízimos naquele momento. Vamos lá. Moisés também fala sobre o dízimo trienal. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 14, do versículo 27 ao 29. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Isso daqui foi um direcionamento de como se fosse um dízimo dos dízimos que era separado durante um tempo e de 3 em 3 anos era colocado do lado de fora da porta. E as pessoas poderiam pegar ali, no caso, levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, né? Muito interessante, né? Essa visão, né? Precisamos entender que o dízimo, a oferta e primícias, é direcionado especificamente para abençoar pessoas e não coisas. Esse foi o problema. Então, deturparam, mudaram a direção que Deus deu a respeito de dízimo, ofertas e primícias. Vamos lá, vamos dar continuidade. Entendemos que os dízimos e ofertas são dadas em gratidão a Deus, né? Com o intuito de abençoar pessoas. Vamos lá? Neemias fala sobre a ordem de Deus, estabelecendo sacerdotes e levitas para guardar as Escrituras e servir ao povo, e orientação a respeito de primícias, ofertas e dízimos. Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 10, do versículo 35 ao 38. Que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e os do gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos de nossa terra aos levitas. E os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades
da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem o dízimo, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então o tabernáculo era algo específico que o sacerdote ele levava as ofertas na questão do sacrifício por causa do pecado do povo. Então eles tinham alguns papéis, tanto o sacerdote quanto os levitas. Os levitas, eles cuidavam, eles limpavam, eles cuidavam de todos os utensílios dali do tabernáculo. O sacerdote, ele fazia o papel de representar o povo diante de Deus. Por isso, ele tinha um papel muito sério naquela época, como hoje também deveria ser. Por isso que ele precisava, ele, o sacerdote, seus familiares e os levitas, eles ficavam especificamente a serviço do tabernáculo e a serviço do povo. Amém? Vamos lá, dando continuidade. O texto que mais conhecemos sobre dízimos e ofertas está em Malaquias. Quando falamos de dízimo e ofertas, entendo que existe uma conexão com o final dos tempos, para suprir a necessidade daqueles que vão precisar. Vamos ler o capítulo de Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubastes e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois os amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-te. E por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, quando você lê o capítulo de Malaquias, você vê uma direção a respeito do final dos tempos, de coisas que estão para acontecer. E também aqui é direcionado porque a questão do dízimo, da oferta de primícias é uma questão espiritual. Não é uma questão a respeito de salvação, não tem nada a ver com salvação, tem a ver com suas finanças. Então, às vezes, o que acontece conosco? Às vezes nós fazemos um mau investimento, às vezes nós semeamos na onde não deve ser semeado, Às vezes, coisas estranhas acontecem com as nossas finanças. Contas que não eram para vir começam a vir. Às vezes um valor alto de uma conta ou algo que nós não esperávamos aparece como uma dívida, ou então alguma coisa quebra sem lógica nenhuma. Então isso às vezes é o devorador, isso às vezes é algo espiritual que precisamos entender, Nós vivemos no mundo espiritual e precisamos entender. E existe um propósito que Deus ele fala aqui, é muito interessante, usando Malaquias. Ele fala que quando você semeia, quando você entende, quando você contribui, quando você devolve, o que acontece? Ele te dá uma ordem para você fazer prova. Para você fazer prova. Por quê? Por causa que o dízimo e a oferta, ele tem um papel de blindar o nosso coração. A palavra de Deus fala que
não podemos servir a dois senhores, né? Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Quem é Mamon? Se você procurar estudar, vai saber que Mamon é o Deus das riquezas, é o Deus do dinheiro. E a palavra de Deus fala também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós devemos o quê? Devemos comandar as nossas finanças, não as nossas finanças nos comandar. Esse é o maior problema, porque nós somos aprisionados. E quando nós somos aprisionados, nós não cumprimos princípios bíblicos. Esse é o problema que tem acontecido no dia de hoje. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Os dízimos, ofertas e primícias têm o propósito de trabalhar o serviço da nossa vida na parte espiritual, a respeito de nossas finanças. O Novo Testamento, Yeshua fala sobre a forma errada de administrar os dízimos e ofertas. Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, do versículo 23 ao 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endo e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então, Jesus, ele não condena a questão do dízimo aqui nesse momento. Ele condena a forma que os escribas e fariseus administravam aquilo ali. Então precisamos ter entendimento na palavra. Em nenhum momento Jesus ele falou assim, que aboliu a lei. Ele resumiu. E quando nós entendemos, quando ele resume, né, e fala, amarás a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ele apenas direciona falando assim, agora as ordenanças, os direcionamentos bíblicos, vocês vão fazer através do amor. Então, tem muitas pessoas que acham que a graça, né, nos tornou como não participantes de alguns direcionamentos, ou que as coisas ficaram bem mais fracas, né? Bem mais livres, bem mais light, né? Como se pode dizer. Na verdade, não. Naquela época, a lei falava a respeito de que quando você adulterava, você precisava ser réu de morte através de apedrejamento em praça pública. Na graça, Jesus ele diz, se você pensar em sua mente, você já pecou. Então você não precisa ter o ato. Então precisamos entender a respeito da graça. Amém? Vamos dar continuidade. Jesus ali estava orientando a viver em justiça, fé e misericórdia. São os principais direcionamentos que você precisa ter quando você dizima, você oferta ou você primicia. Esse é o objetivo. Quando ofertamos e dizimamos, blindamos o nosso coração do engano daquilo que realmente devemos fazer, que é abençoar vidas, como disse o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5 ao 15. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar
em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos, e pela sua oração, por vós tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus, que em vós há, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. O versículo 7 diz: a cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, esse versículo não fala para você não cumprir o propósito de dizimar ou ofertar. Fala para você ter uma visão diferente, para você fazer com o coração, fazer com alegria, não com avareza. A Bíblia é bem clara sobre isso. Muitos usam esse tipo de versículo, um versículo isolado, para você não cumprir um propósito, um princípio de Deus. E aqui você vê nesse relato, né, dessa parte do capítulo, né, do versículo 5 ao versículo 15, falando da beneficência, né, de ajudar as pessoas, ajudar os pobres, ajudar o próximo, ajudar os santos. Então, aqui mais uma vez, foca em ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Esse é o propósito de dízimo, ofertas e primícias. Vamos lá, vamos dar continuidade. Como podemos ver, lá atrás em Malaquias, aponta para o final dos tempos. Em Atos, o profeta Ágabo prediz uma necessidade que estava por vir. Então, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 11, do versículo 27 ao 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, naquele momento ali, né, você vê também um apontamento para uma direção profética, uma necessidade que haveria. Então, eu acredito muito também que esse cumprimento, né, esse exercício que nós fazemos de dizimar, ofertar, primiciar, é em prol também no final dos tempos. Para quê? Para que possamos ter e abençoar as pessoas que vão precisar. Porque sabemos que em Apocalipse fala que no final dos tempos, né, para você comprar e vender, vai precisar colocar uma marca da besta. E essa marca, você, se não colocar essa marca, você não vai poder comprar, você não vai poder se sustentar, não vai poder comprar comida, coisas simples. Então é algo muito sério e não podemos fechar nossos olhos porque estamos no final dos tempos e muitos sinais estamos vendo. Amém? Vamos dar continuidade. Por isso a Bíblia relata a forma correta, reconhecendo assim como no princípio um sacerdote para administrar o dízimo e as ofertas com sabedoria e temor e discernimento. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4,
do versículo 32 ao 35. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Yeshua, Jesus, e em todos eles havia abundância a graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí entra numa questão que eu acho um pouco diferente do que muitos pastores veem a respeito da administração dos dízimos e das ofertas. Como eu sempre falo, e eu vejo na palavra a respeito que os dízimos e as ofertas, eles são direcionados para abençoar pessoas, ajudar pessoas em suas necessidades. Não apenas com mantimentos, mas podendo ajudar pagando uma conta de luz, uma conta de água, ajudando a pagar um aluguel, né? Eu acredito que se todos os ministérios, principalmente os maiores ministérios, com maior quantidade de pessoas, tivesse esse discernimento de que os dízimos e as ofertas fossem para abençoar as pessoas, né? Como diz a palavra também, que os apóstolos eles supriam as suas próprias necessidades também, eles poderiam suprir as suas necessidades e ajudar muitas pessoas. Eu creio que não haveria fome no mundo se nós cumpríssemos o propósito verdadeiro dos dízimos e das ofertas. Vamos lá, vamos dar continuidade. Paulo agradece aos filipenses em discernir seu papel em semear em sua vida. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 19. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também em outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as vossas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você vê aqui Paulo relatando a respeito de igrejas que ajudaram ele, puderam ajudar, né? E igrejas que não ajudaram. E aqui ele chega e fala a respeito da igreja de Filipenses, que o abençoou, e falando a respeito que elas também seriam abençoadas, né? Ele agradecendo, né, um entendimento daquilo que eles deveriam fazer. Muito tremendo, né, essa parte aqui. Devemos receber a revelação e viver os princípios direcionados através das Escrituras. Semear, lançar semente. Quando a semente cai na terra, ela deve morrer. O termo dizimar, executar, a semente para que ela cresça e dê fruto. Então esse termo está correto, né, de dizimar, de executar.
Além de abençoar pessoas através desse princípio, nos livramos da avareza e matamos o nosso eu, entregando definitivamente. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 12, no versículo 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus, ele falando aqui de princípio de semeadura. Então por isso que precisamos, quando nós ofertamos, dizimamos, nós entregamos totalmente. Nós semeamos, lançamos a semente. Se a semente não morrer, ela não vai crescer e não vai dar fruto. Então, isso também é o que? Um ato para as nossas vidas. A cada dia nós precisamos morrer do nosso eu, do nosso ego. Isso, então, também é um exercício. Então, amados, nesse estudo eu tento compartilhar com vocês, uma explicação bíblica a respeito de dízimos, ofertas e primícias, que são direcionamentos bíblicos para que possamos fazer, e esse exercício nos ajuda a matar o nosso eu, estar longe da avareza e abençoar pessoas, que é o principal. Busque revelação de Deus, busque estudar mais a fundo, leia a palavra, mas procure viver os princípios bíblicos. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Busque servos, sacerdotes corretos, para que a terra ela seja uma terra boa para que você venha semear. Então, líderes que tenham temor de Deus, que se preocupem em abençoar o próximo, porque naquela época os apóstolos tinham esse coração. Naquela época, os apóstolos, os pastores, os líderes daquela época tinham esse coração de abençoar o povo, entendiam a palavra de Deus. E o principal, que no coração deles haja justiça, fé e misericórdia. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a tirar dúvidas sobre essa questão, esse direcionamento, de um tanto às vezes polêmico, mas é um direcionamento bíblico. Shalom a todos!